O livro A Cabana do Pai Tomás, Uncle Tom's Cabin, escrito por Harriet Beecher Stowe e publicado em 1852, surgiu em um contexto de intensificação dos debates sobre a escravidão nos Estados Unidos. Ele foi uma resposta direta à Lei do Escravo Fugitivo de 1850, que obrigava cidadãos e autoridades dos estados do Norte a devolverem escravizados fugitivos ao Sul, onde a escravidão ainda era legal. A autora, uma abolicionista ferrenha, buscou sensibilizar o público sobre a crueldade do sistema escravista, descrevendo o sofrimento dos escravizados e destacando a hipocrisia moral da sociedade americana. O romance teve um impacto enorme, tornando-se um dos livros mais vendidos do século XIX e influenciando a opinião pública nos Estados Unidos e no exterior. Foi particularmente popular no Norte e amplamente criticado no Sul, onde foi considerado uma distorção da realidade. Seu sucesso contribuiu para a radicalização do debate sobre a escravidão e é frequentemente citado como um dos fatores que ajudaram a pavimentar o caminho para a Guerra Civil Americana, de 61-1865. Harriet Beecher Stowe escreveu o livro inicialmente como uma série de publicações em jornais abolicionistas, antes de transformá-lo em um romance. Seu objetivo era humanizar os escravizados e demonstrar como a escravidão corrompia tanto os senhores quanto os escravizados, usando personagens como Pai Tomás, um escravizado idoso, como exemplos de resistência moral e cristã. A Cabana do Pai Tomás acompanha a trajetória de diversos personagens escravizados nos Estados Unidos do século XIX, destacando as injustiças e crueldades do sistema escravista. A história central gira em torno de Pai Tomás, um escravizado bondoso e profundamente religioso que enfrenta uma série de desafios ao ser vendido por seu dono, o fazendeiro Arthur Shelby, para pagar dívidas. A narrativa se divide em dois eixos principais. No primeiro, Elisa, uma jovem escravizada da mesma fazenda de Tomás, foge com seu filho pequeno, Harry, para evitar que ele seja vendido. Durante sua fuga desesperada pelo norte dos Estados Unidos, Elisa recebe ajuda de abolicionistas e finalmente consegue alcançar o Canadá, onde encontra seu marido George Harris, também um escravizado fugitivo. No segundo eixo, Tomás passa por diferentes donos após ser vendido. Inicialmente, ele é comprado por um senhor bondoso, Augustine St. Clair, que simpatiza com a causa abolicionista, mas hesita em libertar seus escravizados. A esposa de Sinclair, Marie, é cruel e indiferente ao sofrimento dos escravizados. Thomas desenvolve uma amizade especial com Eva, a filha generosa e angelical de Sinclair, que tenta convencer o pai a libertá-lo. No entanto, após a morte prematura de Eva, Sinclair é assassinado antes de assinar a alforria de Thomas. Com isso, Thomas acaba sendo vendido a Simon Legree, um senhor de escravos brutal e sádico do sul profundo. Sob o domínio de Legree, Tomás sofre torturas físicas e psicológicas, mas mantém sua fé e dignidade. Ele tenta influenciar positivamente os outros escravizados da plantação, mas ao se recusar a entregar colegas que planejavam fugir, é espancado até a morte pelos capatazes de Legree. O livro termina com George Shelby, filho de Arthur Shelby, retornando ao Kentucky após a morte de Tomás e libertando todos os escravizados da fazenda da família, cumprindo uma promessa moral. A obra foi fundamental para alimentar o movimento abolicionista nos Estados Unidos, humanizando os escravizados e denunciando os horrores da escravidão. No entanto, o livro também foi criticado por perpetuar certos estereótipos raciais, especialmente na construção do personagem de Pai Tomás como um escravizado passivo e submisso. A Cabana do Pai Tomás gerou intensos debates ao longo do tempo, sendo interpretada de maneiras diversas por filósofos, historiadores e psicólogos. Suas análises geralmente giram em torno de seu impacto social, suas representações raciais e seu papel na construção do imaginário sobre a escravidão. Filósofos e a questão moral. Filósofos que discutiram a obra geralmente focaram em seu impacto ético e moral. Friedrich Nietzsche, embora não tenha comentado diretamente sobre o livro, criticava a moral cristã que permeia a narrativa. Em A Genealogia da Moral, ele argumenta que valores como resignação e sacrifício reforçam a submissão de grupos oprimidos. Aplicando sua perspectiva à obra, alguns intérpretes sugerem que o personagem Pai Tomás representa essa moral escrava nietzschiana, ao aceitar pacificamente seu sofrimento.
Por outro lado, filósofos ligados à ética e à filosofia política, como John Rawls, poderiam interpretar o livro como uma denúncia da injustiça institucionalizada. Sob a ótica do véu da ignorância, proposto por Rawls, a escravidão representaria uma violação gritante do princípio de justiça. E a obra de Stowe teria cumprido um papel importante ao gerar empatia e mobilização contra a opressão. Historiadores e o impacto social da obra. Historiadores especializados na escravidão e no século XIX analisam o livro como um fenômeno cultural e político. David Breon Davis, um dos principais estudiosos da escravidão, destacou que o livro ajudou a moldar a visão do Norte sobre os escravizados, humanizando-os e tornando a abolição uma causa emocional. Eric Foner, especialista na Guerra Civil Americana, enfatiza que a Cabana do Pai Tomás teve um papel fundamental na radicalização do debate sobre a escravidão nos Estados Unidos, contribuindo para a divisão entre Norte e Sul. Já Eugene Novesi, que estudou a escravidão sob a perspectiva da resistência dos escravizados, apontou que o livro reforça uma imagem passiva dos negros escravizados. Para ele, a narrativa de Stowe minimiza as formas ativas de resistência que existiam nas plantações, como fugas, rebeliões e o trabalho lento como sabotagem. Psicólogos e o impacto emocional e cultural. Psicólogos e estudiosos da cultura examinaram a Cabana do Pai Tomás em relação ao impacto psicológico de sua representação dos escravizados. Frantz Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, discute como a imagem do bom negro submisso, como o Pai Tomás, foi usada para perpetuar a dominação branca. Ele argumenta que a aceitação do sofrimento por Tomás reforça a ideia de que os negros deveriam suportar a opressão com paciência, o que ecoa um racismo paternalista. Já na psicologia social, estudiosos como Gordon Allport, que investigou o preconceito racial, poderiam ver a obra como um exemplo de como a literatura molda atitudes sociais. O livro gerou empatia, mas também ajudou a cristalizar certos estereótipos, como o negro dócil e religioso. No geral, a obra é vista como um marco na literatura abolicionista, mas também como um produto de seu tempo, que reforçou algumas imagens idealizadas e paternalistas dos negros. Seu impacto foi inegável, tanto na luta contra a escravidão, quanto na construção de representações raciais que perduram até hoje. A Cabana do Pai Tomás teve um papel fundamental na mobilização da opinião pública contra a escravidão nos Estados Unidos. Embora não tenha sido a causa direta do fim da escravidão, a obra ajudou a criar um clima de indignação moral no Norte, intensificando os conflitos políticos que levaram à Guerra Civil Americana, 1861-1865, e, consequentemente, à abolição da escravidão com a 13ª Emenda à Constituição em 1865. A principal relevância do livro para a compreensão desse processo está no seu impacto social e cultural. Ele trouxe para o debate público as experiências dos escravizados, utilizando personagens que despertavam empatia e denunciavam a brutalidade do sistema. O livro conseguiu transformar o tema da escravidão de uma questão econômica e política para uma questão moral e humanitária, o que era essencial para fortalecer o movimento abolicionista. Além disso, a obra ajudou a consolidar uma visão negativa do sul escravista. No Norte, muitos leitores, que antes viam a escravidão como um problema distante, passaram a enxergá-la como uma questão pessoal e urgente. Isso contribuiu para o crescimento do movimento abolicionista e para a radicalização das tensões entre Norte e Sul. O impacto da obra foi tão grande que, segundo relatos históricos, quando Harriet Beecher Stowe conheceu o presidente Abraham Lincoln em 1862, ele teria dito: "Então esta é a pequena senhora que começou esta grande guerra." Embora a frase possa ser mais uma lenda do que um fato, ela reflete o reconhecimento do papel do livro na polarização que levou à guerra e à abolição. Por outro lado, a obra também contribuiu para a criação de certos estereótipos raciais. O personagem Pai Tomás se tornou um símbolo da bondade e resignação dos negros escravizados. Mas essa imagem foi posteriormente criticada por perpetuar um ideal de submissão, em contraste com as formas ativas de resistência que existiram na realidade. Mesmo assim, a Cabana do Pai Tomás continua sendo um marco na luta contra a escravidão e um exemplo de como a literatura pode influenciar mudanças sociais profundas. A escravidão foi a principal causa da Guerra Civil Americana, por 1861.
1965, pois estava no centro das tensões entre os estados do Norte, que caminhavam para a abolição, e os estados do Sul, cuja economia dependia fortemente do trabalho escravizado. A guerra não começou explicitamente como um conflito pela abolição, mas sim como uma disputa entre os direitos dos estados sulistas e a autoridade do governo federal. No entanto, à medida que a guerra avançou, a questão da escravidão se tornou o ponto central do conflito. O contexto antes da guerra. Desde a fundação dos Estados Unidos, a escravidão foi um tema de debate. No final do século XVIII, os estados do norte começaram a abolir a prática, enquanto os do sul a mantiveram devido à sua dependência econômica das plantações de algodão e tabaco. O crescimento da indústria têxtil e a invenção do descaroçador de algodão em 1793 aumentaram a demanda por mão de obra escravizada, tornando o sistema ainda mais lucrativo para os sulistas. Com o crescimento do país e a adição de novos territórios, surgiram debates sobre a expansão da escravidão. Os estados do norte queriam restringi-la, enquanto os do sul defendiam sua continuidade. Vários compromissos tentaram equilibrar essas disputas, como o Compromisso do Missouri, 1820, e o Compromisso de 1850, mas essas medidas apenas retardaram o conflito. A publicação de A Cabana do Pai Tomás, em 1852, ajudou a inflamar o sentimento abolicionista no Norte, aumentando a oposição popular à escravidão. O caso Dred Scott v. Sandford, de 1857, no qual a Suprema Corte decidiu que negros não tinham direitos de cidadania e que o Congresso não poderia proibir a escravidão nos territórios, aumentou ainda mais a polarização. A eleição de Lincoln e a secessão. A situação se tornou insustentável com a eleição de Abraham Lincoln, em 1860. Embora Lincoln não tenha prometido abolir a escravidão imediatamente, ele era contrário à sua expansão para novos territórios. Isso foi visto pelos sulistas como uma ameaça ao seu modo de vida. Como resposta, a Carolina do Sul e outros 10 estados do Sul declararam sua secessão da União e formaram os Estados Confederados da América, com Jefferson Davis como presidente. Em abril de 1861, as tropas confederadas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Sul, marcando o início da Guerra Civil. A guerra e a questão da escravidão. No começo do conflito, Lincoln declarou que seu objetivo era preservar a União, não acabar com a escravidão. No entanto, a guerra tomou um rumo mais radical com a necessidade de enfraquecer o Sul economicamente e moralmente. Em 1863, Lincoln emitiu a Proclamação da Emancipação, declarando livres os escravizados nos Estados Confederados. Isso impediu que países europeus, como Reino Unido e França, apoiassem o Sul, pois já haviam abolido a escravidão e não queriam ser vistos sustentando um regime escravista. A participação dos negros foi crucial. Cerca de 180 mil homens negros se alistaram no exército da União, lutando por sua própria liberdade. Ao final da guerra, a União saiu vitoriosa e, em 1865, foi aprovada a 13ª Emenda, abolindo formalmente a escravidão em todo o país. Consequências da guerra. A vitória do Norte significou o fim da escravidão, mas não garantiu a igualdade para os ex-escravizados. Durante o período da Reconstrução, 1805-1867, houve tentativas de integrar os negros à sociedade, garantindo-lhes direitos civis e políticos. No entanto, a resistência dos sulistas levou à criação segregacionista e à ascensão de grupos como a Ku Klux Klan, que buscavam manter a supremacia branca. A Guerra Civil Americana, portanto, foi tanto um conflito pela unidade nacional quanto uma luta pelo fim da escravidão. Ela consolidou os Estados Unidos como uma nação indivisível e lançou as bases para os futuros movimentos pelos direitos civis. Sim, a Cabana do Pai Tomás teve um impacto global e influenciou debates sobre a escravidão e o racismo em diversas partes do mundo. Embora o contexto norte-americano tenha sido seu foco inicial, a obra também ressoou em países que enfrentavam questões semelhantes, ajudando a moldar discursos abolicionistas e a influenciar representações de pessoas negras em diferentes sociedades. Europa e o movimento abolicionista britânico. No Reino Unido, onde a escravidão já havia sido abolida em 1833, o livro reforçou o sentimento anti-escravista e ajudou a consolidar a visão britânica de superioridade moral sobre os Estados Unidos, especialmente o sul escravista.
A rainha Vitória teria lido a obra e expressado sua admiração, e muitas edições foram publicadas na Inglaterra, servindo como um lembrete da importância da abolição global. Na França, a obra também foi bem recebida, sendo traduzida rapidamente e lida por intelectuais e políticos que discutiam a condição dos povos colonizados. Victor Hugo, por exemplo, elogiou o livro e o utilizou como referência em seus discursos humanitários. Brasil e o abolicionismo do século XIX. No Brasil, onde a escravidão permaneceu legal até 1888, a Cabana do Pai Tomás teve grande influência sobre intelectuais e ativistas abolicionistas. A obra foi traduzida e circulou entre a elite letrada, ajudando a fortalecer o discurso contra a escravidão. Figuras como Joaquim Nabuco, um dos principais líderes abolicionistas brasileiros, viam a literatura como uma ferramenta para sensibilizar a sociedade sobre a condição dos negros escravizados. Além disso, o livro ajudou a reforçar uma narrativa cristã da libertação dos escravizados, que era explorada tanto por setores progressistas quanto por grupos que pregavam a libertação gradual, sem grandes rupturas sociais. Rússia e a servidão camponesa. Na Rússia, onde milhões de camponeses viviam em um sistema de servidão semelhante à escravidão, o livro foi lido como uma crítica indireta ao regime czarista. O sistema de servidão foi abolido em 1861 pelo czar Alexandre II, e muitos intelectuais russos viam na história de Pai Tomás um paralelo com a situação dos camponeses russos. Autores como Dostoiévski e Tolstói mencionaram a obra como um exemplo da literatura de protesto moral. África e as colônias europeias. Em partes da África colonizada, o livro foi utilizado por missionários cristãos para justificar a necessidade de civilizar os povos africanos, o que levou a uma leitura ambígua da obra. Se, por um lado, a história condenava a escravidão, por outro, reforçava a ideia de que os negros precisavam da moral cristã para alcançar a liberdade. Isso acabou sendo explorado por potências coloniais para justificar suas intervenções civilizatórias no continente. Repercussões culturais e estereótipos raciais. Embora tenha sido uma obra revolucionária para sua época, A Cabana do Pai Tomás também ajudou a consolidar estereótipos raciais, como a figura do negro dócil e submisso. Isso influenciou representações da população negra em diversas culturas, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. No século XX, o termo tio Tom passou a ser usado de forma pejorativa para descrever negros que aceitavam a opressão sem resistência. A influência de A Cabana do Pai Tomás foi global, ajudando a fortalecer discursos abolicionistas e a moldar percepções sobre a escravidão em diferentes contextos. No entanto, sua recepção variou e seu impacto foi tanto positivo quanto problemático, pois reforçou certas visões paternalistas e estereotipadas dos negros. Mesmo assim, seu papel na luta contra a escravidão e no debate sobre direitos humanos foi significativo. A Cabana do Pai Tomás continua relevante na contemporaneidade por seu impacto na literatura, no debate sobre racismo e no entendimento do papel da cultura na formação de imaginários sociais. Seu legado é ambíguo. Por um lado, é um marco na luta contra a escravidão, mas por outro, reforçou estereótipos raciais que ainda geram discussões. Reflexão sobre a escravidão e o racismo estrutural. A obra ainda serve como um ponto de partida para discutir as consequências da escravidão e o racismo estrutural. O racismo não desapareceu com a abolição formal da escravidão. Ele se transformou em outras formas de discriminação, como a segregação racial nos Estados Unidos, leis de Jim Crow, o apartheid na África do Sul e a marginalização da população negra em diversos países, incluindo o Brasil. O livro pode ser lido hoje como uma denúncia inicial dessa estrutura opressiva, ainda que com limitações narrativas. O debate sobre representação racial. Atualmente, a figura do Pai Tomás é vista de forma crítica. Nos Estados Unidos, Uncle Tom se tornou um termo pejorativo para descrever negros que seriam submissos ou que evitam confrontar o racismo. Essa crítica vem principalmente de pensadores afro-americanos como James Baldwin, que, em meados do século XX, argumentou que a obra promovia uma visão condescendente dos negros e não reconhecia sua resistência ativa. Ainda assim, a obra continua sendo um exemplo de como a literatura pode gerar empatia e mobilização social.
O debate sobre representações raciais segue atual, influenciando discussões sobre cinema, TV e literatura contemporânea. 3. Influência na cultura popular e na literatura. O impacto do livro ultrapassou seu tempo e influenciou diversas narrativas sobre escravidão e racismo, incluindo 12 anos de escravidão, livro e filme, O Sol é para Todos, A Thirst, de Harper Lee, e até debates sobre como as histórias sobre escravidão devem ser contadas. Ah, a obra também abriu espaço para a literatura afro-americana, permitindo que autores negros criassem narrativas que fossem além da visão paternalista da escravidão. 4. Relevância na educação e nos movimentos sociais. O livro ainda é estudado em escolas e universidades, especialmente nos Estados Unidos, como uma obra que ajudou a moldar a percepção pública sobre a escravidão. Além disso, a luta por direitos civis, que continua no século XXI, com movimentos como Black Lives Matter, se conecta à necessidade de revisitar essas representações históricas para entender como elas influenciam políticas e discursos atuais. Conclusão. Apesar de ser uma obra controversa hoje, A Cabana do Pai Tomás permanece relevante para entender como a escravidão foi representada no século XIX e como essa representação influenciou discursos sobre raça e justiça social. Seu impacto cultural é inegável, tanto como uma ferramenta poderosa para a abolição, quanto como um exemplo de como a literatura pode reforçar estereótipos. A crítica moderna ao livro não diminui sua importância histórica, mas sim amplia o debate sobre como as narrativas sobre opressão devem ser contadas.